Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de manutenção em sistemas mecânicos, dando sequência na UC que nós iniciamos na semana anterior, né? Semana anterior tivemos a primeira web aula e depois... Tivemos? Tivemos, dia 26, você estava aqui, ué. Não, foi semana passada, mas dia 26? Essa aí foi da passada, né? Isso, semana passada, exatamente. Ah, não, foi dessa aqui, foi o começo não, dessa... Não, essa começou a semana, ué. Rapaz, será que eu tô perdido? A outra foi elétrica. Deixa eu ver aqui. Não, nós falamos de manutenção geral. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se eu tô perdido. Agora entrou como sistema mecânicos. Antes estava como sistemas elétricos. Vamos lá. 817265. Manutenção de sistemas mecânicos. Isso. Tem um vídeo lá, dia 26/4. Será que eu tava sozinho? O cronograma não tinha nada. Gravada, tá certo. Foi web aula gravada que eu gravei solamente, sozinho. Tem uma aula lá, 26/4. Passaram para nós que você estava doente e não tinha dado tempo de fechar as notas. Foi. Aí jogaram para essa semana o início das aulas. Tanto é que a gente não teve nada semana passada. Na semana passada foi web aula gravada. Não, mas na plataforma não tinha nada. Tem, entra lá para conferir. Tem lá. Eu gravei sozinho. Não, mas para nós não tinha nada. Tanto é que o Luthier ainda falou, não. Tinha lançado alguma coisa no sistema, depois ele apagou, falou que estava errado, que ele ia arrumar. Aí ele mandou só das presenciais arrumado. Deixa eu abrir aqui. Ninguém teve aula. Já perguntei pro Cleomar, o Cleomar também não estava... Opa, abriu coisa que nem precisava. Quando você quer que abra uma coisa, ele abre outra. Aqui, ó, 26/4, eu coloquei gravada, sabe por quê? Porque essa UC aqui, a gente vai precisar de cada uma dessas web aulas. Acabou que ficou com um período curto, né? Na outra, geralmente quando roda, ela tem 6 aulas. Então é 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós já vamos ter só 5. Aí eu falei, vai precisar dessa da semana anterior, né? Por isso que eu joguei ela gravada lá. Se vocês puderem assistir, vai estar bem aqui, ó. Vídeos, e aqui, ó, 26/4, manutenção de sistemas mecânicos. Teve uma entrei na parte introdução. de biblioteca. Na É parte que de biblioteca só mudou. tem a parte lá de redutores. Outra Tinha coisa a parte de importante. redutores. E o vídeo que eu vi, o vídeo da montagem do redutor. Do redutor, Ou da né? bomba, né? Tem agora o seguinte, mudou. Teve uma atualização na plataforma e está acontecendo de forma concomitante, não. Está acontecendo assim, aleatoriamente. Algumas turmas atualizam e outras ainda continuam no modelo antigo. O que que é essa mudança? Tá vendo a plataforma aqui, ó? Teve a janela vídeos ou videoaula. Depende, vai mais, eu creio que vai padronizar essa de vídeos. Não tinha, não. E aí vai ter essa aba aqui com os vídeos. Então, para todo mundo aí já é antigo de curso, né? Para se familiarizar com a plataforma, vai ter essa aba aqui agora de vídeos. Então, essa web aula de hoje, do 3/5, nós vamos jogar ela aqui, abaixo dessa do dia 26, que eu gravei porque vai ser necessário. A gente vai precisar de cada uma delas. Vou ver a do dia 26, eu vejo depois. Só ouro. Então, já fica gravado aqui para os demais. Rapaz, vocês estão de feriado, acho que eu já estou perdido no... Tem que acabar um pouco desse feriado, né, moço? Feriado demais. Né? Eu tô lembrando mais o que aconteceu. Seguidos, praticamente. 2, e teve um no começo do mês, né? Já foram 3 nos últimos 40 dias aí. Mas, show de bola, vamos lá. Para nossa programação de hoje. E hoje vamos falar sobre... Maurício, está aparecendo bem para você? Tá, manutenção do sistema mecânico. Mudou para a imagem talha, da talha. Manual, aí... Eu vou compartilhar de novo, porque tá ruim para mim aqui. Deixa eu ver aí, melhorou. Então, vamos falar sobre esses elementos, né? Quais que eu listei lá? Os diferentes. Todos os elementos que são diferentes, ó, nós vamos falar um pouco sobre cada um deles hoje, aplicação, tipos e assim vai.
Nada muito longe do dia a dia. Creio que quem tem essa vivência aí vai conhecer a grande maioria. Mas, como tem alguns colegas que não têm essa vivência, né, da indústria, muitos trabalham no ramo terciário, né, de serviços ou comércio em si, acaba que muita coisa aqui ainda é nova, né? Então, entrando primeiro aí, a talha manual, que salva demais, né? Lá vocês têm, né, Maurício? Eu tenho talha manual. A talha vale por quantos homens? Ah, ajuda bastante. Acho que dá para tirar uns, pelo menos 4, dependendo do que for fazer. Dependendo da força do cara, né? Então, é exatamente isso. A talha é aqui, ó. Equipamento acionado manualmente por alavanca ou corrente de acionamento destinado para elevação e içamento. Então, içamento é quando você quer tirar algo do piso e colocar, por exemplo, na cobertura de uma edificação e tudo mais. Então, esse é o movimento de içar, né? Içamento ou deslocamento de cargas por meio de corrente de cargas. Esse tipo de equipamento é usado quando existe a necessidade de suspender, mover ou segurar uma carga com peso. Aqui ele coloca entre 500 e 3.000 quilos, mas depende do caso, se tiver uma carga de 100 quilos, você já usa talha, né? Lá na empresa mesmo, dependendo da carga, imagina você levantar isso aqui, sendo muitas vezes por questão de espaço, né? Ah, tem que levar no elevador, não cabe. Escadas, são muitos pavimentos. Então, você usa a talha para fazer esse içamento. Outras coisas. Ah, tem que fazer aqui um trabalho. Não vai ser o caso que hoje em dia, mas lá na nossa experiência, a gente teve que fazer uma manutenção numa centrífuga. E a centrífuga, a carcaça dela era de ferro fundido. Pesava em torno ali de uns. Ah, eu creio que devia pesar em torno dos 90 quilos, pelo menos. E aí, imagina você ficar com duas pessoas ali suportando essa carga para alguém trabalhar na máquina, ficar segurando lá. Então, até questão de segurança, questão de desgaste do trabalhador, a talha ajuda muito. Então, o que que ela faz? Ela basicamente faz a sustentação, né? Você pode mover essas cargas aí, se quiser deixar parado, fazer manutenção na parte de automação, né? Não é o fim da nossa área, mas quero deixar ali um motor, né? Ele deixar ele elevado para fazer um trabalho e demais atividades aí que demandem, né, um nível de força para fazer a sustentação desse elemento. Então temos a talha manual com acionamento por alavanca. Deixa eu mostrar a imagem primeiro, né? Falando sem mostrar o que é ela. Tá aqui a imagem dessa talha. Então essa por alavanca, né? Funcionamento é simples, com o movimento de vai e vem da alavanca, o gancho inferior entra em movimento sustentado por uma corrente. Então, quem faz a transmissão é a corrente, né? O movimento pode ser tanto para cima quanto para baixo e dependerá da posição do fim de curso. O que deve ser percebido pelo profissional que usar esse tipo de ferramenta é igual e qual a carga nominal que ele suporta, então vários exemplares. Cuidado também, muitas vezes a gente quer elevar uma carga muito maior do que ele suporta. Então, assim como outros elementos, né, de elevação, vem guindaste, Munk e tudo mais, ele vai até um certo limite, né? Quantas vezes aí a gente vê casos das pessoas querendo trabalhar com um maquinário desse, que esse já até a cor sugere, né, linha amarela, e não suporta. Hoje aqui o pessoal, uns amigos comentaram, eu não cheguei a ver, sobre um acidente com um guindaste em uma indústria aqui de laticínio. Eu nem sei se foi aqui em Goiânia. Não sei se você está sabendo aí, Maurício. Não, não. Teve um acidente com a máquina de elevação, acabou atingindo uma tubulação de amônia, e aí teve vazamento de Ah, amônia. Só não vou citar o nome por questões de. Ainda mais está sendo a minha gravado, esposa, a minha esposa comentou comigo, ela viu uma reportagem. mas Ela viu uma reportagem. Eu estava na feira. no caso foi a máquina de elevação, um guindaste que acabou virando. Você chegou a ver? Não, ela só comentou que parece que quebrou a tubulação de amônia, É, parece que teve rompeu a tubulação. isso. E Eu sei que amônia é foi um isso. perigo, né? Você tem Amônia é um aí na sua perigo. indústria? Tem não, né? Você não resfria nada. Não, Hoje em dia não isso é muito tem. na indústria de bebidas, né? A laticínio, a parte de Quem bebidas em mexe geral, com. frigorífico, né? É, e quem mexe também com parte de beleza, essas coisas, tem produto que entra amônia na Ah, mistura. é. A concentração do elemento Tem.
Ou do produto de cosmético, né? Indústria cosmética. Dos cosméticos tem alguma coisa que entra amônia no meio. Então, o grande cuidado. Aqui a talha é o mais simples deles, né? Mas é justamente isso, tomar cuidado na aplicação da mesma, se ela está com a estrutura boa, né? No caso aqui, ó, gancho de suspensão, tem o gancho inferior, tem a trava do gancho, dependendo se você vai içar para não ficar balançando, corrente de carga, ancoragem, alavanca de acionamento que você vai fazer nesse movimento, fim de curso e a roldana de tração. Então é mais a aplicação, né? Como que ele vai estar sustentado ali. E o segundo ponto é justamente a carga que ele suporta, para não vir a virar, né? A tombar. Porque imagina você ter uma carga dessa, você já está elevando, porque usando um elemento desse, porque o peso é elevado, você ainda vai e deixa cair. Felizmente tem vários casos, né? Munk que vira, tem uns famosos aí naqueles pórticos, né? Nos portos. Então, esse é um elemento e tem a talha com acionamento por corrente, né? Em vez da alavanca, o operador consegue suspender ou baixar a carga movendo a corrente de comando. Então, a corrente passa por dentro da talha e move uma polia, que move um sistema de redução que proporciona o movimento da corrente de carga. Essa ferramenta é muito usada para retirar motores elétricos nas indústrias ou motores a combustão, que já é esse aqui por corrente, né? Então, basicamente a mesma função, só muda o tipo de equipamento e o acionamento, né? Lá antes era alavanca, aqui a gente tem a corrente para fazer esse trabalho. Então, aqui tem uma outra informação, altura própria e altura de elevação. Justamente para muitas vezes você não pode ter impacto da carga, né? Se caso tiver algum problema, essa carga não chegar, o ponto final dela não ser o solo, né? Não bater contra o solo. Espécie de cálculo igual quem já viu em segurança do trabalho ou está na indústria aí para linha de vida, né? Para o usuário não chegar e batendo contra o solo, contra o piso, o que tiver lá que for barreira, né, mecânica, para não ter nenhum dano. Então a gente faz esse trabalho aí. As talhas vêm para fazer, né, ter esse advento. Muita gente aí, não sei se aqui todo mundo, como não são todos que vêm na web aula, mas todo mundo trabalha com esse tipo de elemento, ou se ainda a gente costuma ver muito, eu vejo no dia a dia, o pessoal fazendo muita força ainda, né? Então, às vezes um elemento, custo, tem um custo para você fazer aquisição. Muitas vezes você usa um elemento desse 4 vezes no ano, 3 vezes no ano. Acaba não sendo viável, mas ele tem para locação também. Então você loca, né? E ajuda demais aí no trabalho para facilitar na questão de elevadas cargas. Então, outro elemento aqui que eu trouxe para a gente falar um pouco também é o extrator de parafuso. Isso aqui a gente vê muito vídeo na internet, né? Com extrator de parafuso, geralmente está fazendo o trabalho lá, o seu parafuso danifica. Como que eu tiro ele? Eu já vi uns mais modernos ainda que parece um sextavado com uma ferramenta de corte. Basicamente você vai travando ele, esse sextavado vai fechando e tem uma ponta, um material já de maior dureza, né, para cortar. Quando vai apertando essa ponta, mais ou menos entra na cabeça do parafuso e quando você vai girar, você consegue, além do torque, né, como ela está fixa, acaba entrando no corpo, dificilmente ele quebra de novo. Fica mais fácil isso, eu vi no Instagram, no LinkedIn essa semana ainda. Depois, se eu achar de novo, vou mandar para vocês. Quem tem muito problema aí de parafuso quebrado, parece uma ferramenta bastante usual. Mas aqui, né, que o extrator de parafuso, a quebra de parafuso na estrutura ou conjunto de máquina. Então, você está soltando, de repente ele quebra, rente a superfície no interior do furo. O que que você faz, né? Faz uma marcação usando o martelo e punção, né, que a gente já viu de centro, bem no meio do parafuso que foi cisalhado. É necessário ter uma furadeira com broca para fazer o guia, né, o furo guia. Depois fure com a broca maior. O extrator ideal deve medir 2/3 do diâmetro do furo feito no parafuso. Então, você fez o furo lá no parafuso, tem que ter 2/3 do diâmetro o seu extrator. Então, vai ter diversos tamanhos. Então, o furo terá que ser um pouco menor que 2/3 para a correta aplicação. Então, aqui um exemplo, 25 milímetros, né? Diâmetro máximo do extrator para parafuso de 25. Então, tem 2/3. Então, isso aí daria basicamente 16 milímetros, né? De modo aproximado.
pro diâmetro máximo do extrator. Então, ele tem formato cônico. A imagem aqui não tá... Ah, dá para ver sim, ó. Tem o formato cônico, né? Deu para ver aí agora quando está introduzindo a segunda imagem ali. E o furo feito tem que ser pelo menos a metade da altura da rosca. Então vamos lá. Então se você fizer o furo tem que ser metade da altura da rosca. Para quê? Para ter melhor fixação, né? Da rosca do extrator, para dar segurança no momento da remoção do parafuso quebrado. Pegando o martelo e extrator, coloque a ponta do extrator dentro do furo de maneira alinhada. Então bata com o martelo sobre o extrator. Nesse momento, o extrator entrará no furo feito em cima do que restou do parafuso e fixará sua rosca na parte interna do mesmo. Assegure-se que o extrator esteja firme. Note que o diâmetro final do extrator tem que ser maior que o diâmetro do furo. Então, caso contrário, o extrator baterá no fundo da furação sem dar oportunidade de fixação entre o extrator e a parede interna do furo do parafuso. Então, feito isso, pegue o desandador, lembra o desandador lá dos fundamentos? Encaixe sobre o extrator e gire de maneira cuidadosa no sentido anti-horário, que é contra, né, o sentido de desaperto aí, sem forçar para nenhum dos lados. Então, como os parafusos possuem normalmente rosca direita, o extrator possui rosca à esquerda, para evitar que ele solte do furo feito no parafuso. Então, a rosca é contra justamente para melhor fixação na hora de executar essa extração. Esse aqui é legal, mas parece ter mais trabalho. Deixa eu ver se eu encontro aqui um motor de parafuso, uma foto dele pelo menos aqui. Às vezes já tem. O pessoal estava tratando, vai ter os antigos. O pessoal estava tratando lá como novidade. Um daqueles videozinhos para quem gosta dessa parte satisfatórios, né? Que só tem o kit mesmo, um extrator comum. Não, mas deve ter coisa. Tem que procurar na internet. Tem que procurar. Eu achando o vídeo, eu mando para vocês. Não achei simples aqui não. Na Mas loja do mecânico pode ser que tenha também. eu tô achando que esse trem, como tava todo mundo falando como novidade, eu tô achando que isso aí tá lá na China ainda. Nem veio para cá. Mas ele acaba sendo mais legal. Mas eu achando, eu mando para vocês aí como novidade. Aqui nós, deixa eu ver aqui. Os tipos de ferramentas, né? Aqui ferramenta pneumática, né? Fonte de energia o ar comprimido, a gente viu lá na montagem. Então, para aplicação de larga escala, são ferramentas muito mais confiáveis do que as elétricas. Questão de durabilidade e tudo mais, até porque a elétrica, se a gente tivesse, né, uma rede com um fornecimento aí muito bom, mesmo assim a pneumática acaba sendo mais confiável, né, durando mais também, se bem feita a manutenção, é claro. Então é evidente que para ser um excelente rendimento, é necessário ter uma estrutura mínima, que aí é o custo, né? Bom compressor, uma boa instalação para rede de ar, com todos aqueles periféricos e acessórios que a gente viu, os cuidados com vazamento, umidade, temperatura do ar comprimido e assim vai. Então, pesquisa revela que 70% das 13 grandes companhias têm problema. Pesquisa revela que 70% de 13 grandes companhias têm problemas com rede de ar. Então, em um total de 9.600 ferramentas pneumáticas, 70%, né, 6.720, estavam com capacidade reduzida por problema de ar. A gente viu, né? Então, tem várias formas de fazer. Acaba que, o que acontece? Depende da idade da planta, o pessoal fez para uma demanda X. Aí chega a máquina mais nova, com maior produção, consegue ter uma replicabilidade maior, tudo mais, né? Tempo de operação. Os turnos também aumentam, né? Geralmente as indústrias começam num turno, 2, 3, roda 24/7 e assim vai. O pessoal esquece que tem que fazer uma espécie de retrofit, né, nas linhas para o ar comprimido. E aí que tá, começa a ter máquina que demanda mais do que precisa. Então acaba aí, igual nesse caso aqui, 70%, né, tinha problema com rede de ar. Então é muito comum isso, o pessoal esquece de retrofitar. Segundo ponto, muito vazamento, né, vai tendo desgaste, a gente viu lá naquela UC
de montagem de sistemas, né, de pneumáticos, a gente viu qual é difícil, né, cuidar desses vazamentos, o nível e a complexidade da rede. Então, ó, os dois motivos, erro no dimensionamento dos tubos e vazamento de ar, acaba sendo esses os principais. Então, para que são usados, né, impulsionar motores, mover cilindros, deslocar líquidos, agitar esses líquidos, transportar materiais, criar vácuo, refrigerar e lubrificar. Os outros elementos são as ferramentas pneumáticas. Oh, não, continuando ainda, né? As ferramentas pneumáticas são fáceis de operar, leves e não possuem o risco de faiscamento, que até são as mais adequadas aí quando você tem ambiente inflamável, sujeito a vazamento, né, de gases inflamáveis também, e diminui o risco de choque, né? Então, as aplicações são as mais diversas possíveis, linha de fabricação, e assim vai. Aqui um exemplo, eu trouxe de exemplo a talha pneumática, que é um equipamento utilizado para içamento de cargas de até 1.500 kg em diversos segmentos da indústria, tal como fundição, mineração, e assim vai. Também são recomendados, né, para ambientes com gases que poderão se inflamar, caso se trabalhe com elementos elétricos que produzam faiscamento. São equipamentos fáceis de manusear, geram pouca manutenção. Se corretamente utilizados, por ser um item de segurança, cada talho deverá possuir um plano de manutenção preventiva e seus operadores devem passar por treinamentos e serem habilitados. Então, qual que é o grande advento, né, da pneumática? É ferramenta mais leve, ferramenta sem risco de choque elétrico, risco de faiscamento, e o problema, né, são robustos, né, e o problema é o custo, né, para ter essa linha de ar comprimido, o custo do próprio ferramental que muda, né? Acaba sendo, depende do caso, acho que praticamente todos os casos, no fim, fritando os ovos acaba sendo mais caro a utilização. Até porque a energia elétrica, salvo engano, é bem mais barata do que o ar comprimido na indústria. Então, por serem equipamentos com grande precisão, exercem grande esforço e possuem uma relação peso-potência muito boa. Aqui, para quem? Para os hidráulicos, né? Sendo aplicados em grande escala nas indústrias, especificamente para o serviço de manutenção, tem-se a utilização dos extratores hidráulicos, macacos, guindastes hidráulicos, plataformas de elevação, chaves de torque, guilhotina e assim segue. Acaba que ele tem também uma precisão melhor em relação aos elementos pneumáticos, né? Então, a movimentação ali do fluido dentro da sua mangueira, você consegue fazer um controle melhor do que a passagem, né, do volume de ar comprimido dentro da sua tubulação. E aqui ele traz um exemplo do guindaste, ó, equipamento de elevação de carga, fundamental para a maioria dos serviços de montagem, cujas características são sua grande mobilidade, que a gente viu, né? Falamos de linha amarela, então tá aqui, ó, posicionar de acordo com as necessidades das frentes de trabalho e a lança de que são dotados para execução de levantamentos. Então, ó, motor diesel que move uma bomba hidráulica que move praticamente todo o mecanismo, guincho, torre, extensão de lança e assim vai. Sobre rodas para mover, mas também equipamento sobre trilhos, né, sobre esteiras e assim vai. Então tá a fotinha aqui de um guindaste, outro elemento muito utilizado. Aqui já para cargas maiores, né? Um exemplo, está fazendo uma obra num pavimento muito alto. Pensou subir tudo de escada? 25º andar. E você quer subir, né? Algo de 1.000 quilos, né? 1 tonelada. Então imagina quantas pessoas você precisaria fazer esse trabalho. Muitas vezes os guindastes tem que quebrar a parede também para algo entrar. Então é um elemento aí, ó. Tá vendo que ele tem umas bases aqui para sustentar, muito similar ao Munk, né? O Munk é um equipamento menor, mas ele é, querendo ou não, ele só não é tão usual quanto essa aqui não é, é telescópico. Deixa eu pensar aqui. Tem uma outra que começa com a Geni, né? A Geni sobe, o pessoal chama de tesourinha, né, Maurício? Não sei se você tem na sua planta. Não, não tem. Tem não? É a Geni, geralmente para serviço de elevação só na vertical. Depois tem uma com braço articulado, é isso. E depois a telescópica. O articulado, ele tem 2, 3 graus de liberdade. E dependendo do caso, ele acaba sendo mais adequado. Deixa eu ver aqui, ó.
A gente vai dando a aula e a gente vai lembrando de alguns que o livro não citou. Aqui, ó. Deixa eu pegar a imagem dele. Então, ele acaba tendo 2 graus de liberdade aí para a gente trabalhar. Dependendo do caso, acaba sendo o ideal. Aqui tem 1 grau de liberdade, mais 2. 1, 2, 3, 4. Então, assim vai. Esse aqui é articulado e temos o telescópico, né? Aí o telescópico é só isso que a gente viu na imagem, tá certo? Que o braço dele vai mais longe e gira. Então, às vezes, ele consegue atingir maiores alturas, né? Maiores distâncias do que o articulado. Só que o articulado, dependendo do caso, ele acaba sendo o ideal aí, porque a lança, né, é muito longa pro telescópio. E assim vai, isso aí também a escolha é feita de acordo com o nosso trabalho. Sim, Maurício, Não, é isso mesmo. lá vocês têm muito trabalho em altura Depende ou da no chão? altura, né? Dependendo da altura que vai trabalhar, você precisa de bastante lança, com bastante lança e tal. Até mesmo para ele poder ter equilíbrio de carga. Exatamente, o Maurício falou uma coisa legal, o equilíbrio, né? Então, como a gente começou falando lá do guindaste, que teve um problema aí numa indústria de laticínio, né? Isso aqui também é a mesma coisa, ele trabalha com contrapeso, porque senão não tem equilíbrio. Ah, só essa massa aqui que o caminhão tem no chão já é o suficiente para levar uma carga dessa toda? Geralmente ele tem tá bem nas costas dele aqui, tem um local que é onde o pessoal coloca o contrapeso, né? Justamente para equilibrar. Então, muitas vezes você não pode jogar a lança muito longe, ou não pode jogar muito alto, depende do que você está levando. Outra coisa também na hora da manutenção, como que são predominantes os ventos, né, na região. Você não vai fazer um serviço desse com um princípio de chuva. Então, tem vários cuidados aí que a gente tem na hora de executar, mas isso aqui também a gente, lá na nossa empresa, a gente usa de vez em quando, ajuda demais. Geralmente você tem distâncias longas, né? Tem que subir um equipamento aí, uma altura elevada, teria que mobilizar umas 5 equipes para carregar um elemento desse, subindo escada para caramba, correndo risco de tropeçar, de alguém te. Se cair, esmaga um. Então, querendo ou não, o custo disso aqui, pensando no lado, né? Trocando o custo hora de um guindaste desse comparado a um HH aí, mesmo que sejam os colaboradores mais baratos, acaba que o guindaste, né, ele é mais barato que um HH qualquer, né? E aí você não vai, se é um elemento com a massa muito grande, você não vai usar 1, 2, você vai ter que usar 4, 5 e assim vai. Então, tá fazendo manutenção, tem que buscar uma saída, vai parar muita gente, né, na hora de executar, busca aí elementos de elevação que ajudam demais, né? Guindaste é um deles, a gente falou da talha para sustentação, aqui outro, né? Plataforma de elevação. Tá aqui ó, Plataforma. articulado, ó. 1, 2, 3, tem 4 graus de liberdade. O que que eu falo 4 graus de liberdade? Imagina o nosso braço, seria, por exemplo, o cotovelo aqui, ó, eu tenho 1 grau de liberdade, porque eu consigo variar o meu, como falo, o meu grau aqui em relação a essa outra parte, o braço e o antebraço, né? Então, aqui, ó, tem 1, 2, 3 e na lança, ou na ponta da lança, né, que tem a cestinha aí, são 4 graus de liberdade para essa plataforma. Isso aqui exige treinamento, né? NR35 quando um colaborador for subir, e de fato, né, as plataformas de elevação, a maioria das vezes a gente usa para realmente levar um colaborador a fazer uma atividade, trocar lâmpada no parque, ajustar um telhado, outros, né, depende do tipo de trabalho que tiver aí, dá para fazer muito mais coisa. Então, ele além do treinamento de NR35, ele tem que ter o treinamento de acordo com a plataforma que ele vai usar. Então, quando você faz a alocação desses elementos aqui, você também contrata o curso, né, junto e você manda o seu executor. Então, aqui, APR e tudo mais, tem que fazer a preparação, né, análise preliminar de risco, pessoal da segurança. O que eles ajudam, né? Entram em diversos espaços, são menores. Então você consegue fazer elevação aqui. Tem da mesma forma, ó, na vertical. Esse da direita aí que está formando, o pessoal chama de tesourinha. Não sei se aqui chama também. Chama de geni, tem um lugar que chama de geni também. Como que chama aí, Maurício? Onde você andou?
plataforma mesmo. Não chamava nem Tesourinha nem Geni, não? Não. Então, nome novo para você Eu já, aprender. eu já usei em outra empresa, eu já usei os dois tipos aí. Já usou articulada também, né? O pessoal usava para fazer limpeza anual e para fazer reparos periódicos, usava Uhum, essa que parece um macaco de carro, né? Que ela sobe só numa uhum. direção. Isso. E o Essa aí. outro não, o outro para poder fazer limpeza e pintura, dependendo do lugar, isso ajudava bastante. Qual que é o grande advento? Essas máquinas aqui não lançam, né? Elas não sobem, elas têm um grau, por exemplo, a base dela tem que estar muito bem nivelada. Terrenos com mais, salvo engano, as últimas que a gente locou, elas não deixavam subir com mais de 11 graus de inclinação. Se tivesse mais de 11 graus, ela não sobe, entra em modo de segurança. E aí, meu amigo, você tem que jogar mais longe, tem que procurar onde o nível está mais, ou onde o solo está mais nivelado para conseguir utilizá-la. Senão, não sobe. Então, dependendo do caso aí, nem essas máquinas resolvem, né? E aí entra o caso da telescópica, que é a mesma coisa do guindaste, o mesmo sistema. Ela fica longe, você procura onde está melhor inclinado e joga a lança com o seu colaborador para o ponto. Então, isso entra aí para um cuidado na hora de selecionar. Então, vou fazer a contratação de uma plataforma de elevação. Lembre-se que tem que analisar o seu piso também. Muito importante aí, senão ela não vai subir, não vai executar o trabalho que você quer. Isso aqui tá chamando, ó, verticais tipo sanfona. Mais um nome aí, Maurício. Sanfona. Tesourinha, geni, sanfona, articular, plataforma elevatória, e tem nome demais. Cada região que você vai tem um nome. E dá para você usar, dependendo do serviço, dá para você usar também aquela girafinha, que a turma chama de girafa, né? Que pega Girafa, menos. E ela tem só uma elevação, né? Que ela tem o só um pescoço? macaco nela. Você deve estar Para falando então, serviços, para serviços pequenos de manutenção, alguma coisa, ela quebra um galho danado. você fala telescópica mesmo ou não? Às vezes ela tem duas articulações, não vi com muita, não. Essa aqui geralmente é só duas, né? Essa aqui tá mais Duas completona da articulações. imagem. São Aí ela duas só. tem ela tem na ponta também, ela tem um gancho que você pode adaptar outras coisas, colocar correia e tal, para você Ah, andar com o motor, ou tirar motor de um lugar, colocar em outro, ou fazer algum serviço pequeno. Ela ajuda não. bem. Então você tá falando a girafa quando tá associado na essa aqui, ó. Já sei que você tá falando, né? A gente chama de girafa também. É para elevação. Ela Ah, tem um, ela tem um macaco, né, de hidráulico nela, e uhum. você vai bombeando e ela vai levantando. É esse bicho aqui, ó. Podia ter colocado a imagem dessa, bem lembrado, hein, Maurício? Essa aqui eu achei que era mais comum. Essa girafinha aqui, né? Em oficina usa muito. Parte de Exato. manutenção usa bastante isso aí. Assim como a talha, né? É bem similar ao trabalho, Vale. só que essa aqui tem as rodinhas, né? Então você Você ainda pode consegue, colocar a talha na ponta dela, dependendo se você for uhum, precisar de alguma coisa, você ainda pode pôr a talha nela e usar a talha nela. fazer o combo, né? Ué. Deixa eu ver aqui, uma girafa com talha. Talha manual. Não. Cadê? Tem uma aqui. Ixi, tem essa aqui. Normalmente é Ó, essa corrente aqui que você vai tá. mudando ela. Essa aqui tá com motor aqui, ó. Motor elétrico para fazer elevação. Ó, uma espécie de um Isso, pórtico aqui. isso Elétrica aí também. também dá. Isso aí também ajuda bem. Aí a talha. Dá para fazer o combo, né? Da girafa com a talha. Bem lembrado, hein, Maurício? Show de bola. Então também fazer tentar para fazer a elevação e o melhor que tem a rodinha que você transporta, né? Às vezes eu quero levar Ué. para uma bancada e eu não estou próximo. Então como que eu vou fazer esse transporte? Em vez de colocar na talha, num carrinho, levar, monta a talha, levanta, coloca na bancada, direto com a girafa, você já tira ali, no caso, igual você falou um veículo, né? Já leva para a bancada e já trabalha Você com já ele leva direto. direto. Show de bola, girafa também. Vou colocar nos próximos slides aqui, Maurício. Girafa já é mais comum, né? Acho que praticamente
Grande Eu acho maioria que já viu ela. muitas empresas, eu, por exemplo, não tenho, já pedi para comprar algumas vezes. Falei que é necessário a gente ter, porque tem coisas que dá para fazer com ela bastante coisa. Exatamente. E a ideia aqui, por exemplo, o pessoal da manutenção, a gente já conversou várias vezes, manutenção. Eu ouvi dias atrás, acho que eu compartilhei com vocês, o pessoal dizendo que era um mal necessário, né? Então, muita gente não consegue ver o advento que a manutenção traz nos custos, né? Diminuição de custo, aumento de vida útil, aumento de produtividade, aumento de lucratividade, e assim vai. Então, acaba você ter um investimento, aí precisa da manutenção acostuma, mala de ferramenta que tem, vamos fazer com que dá. Então, essa aula aqui é justamente para isso, né? Para a gente ver os elementos nos sistemas mecânicos aqui, justamente para ajudar no nosso dia a dia. Então, a gente vai trocando figurinha aqui, o Maurício bem dizendo, Leonan, não sei se ele está com o microfone aí também, poder participar, Leonan, justamente para abrir, né? Para a gente entender como facilitar o nosso dia a dia na hora de realizar a manutenção, que é o grande advento dessa aqui, dessa aula. Então tem plataforma, macaco hidráulico também. Imagina quando você quer fazer ali a sustentação. Ah, vou levar um pouquinho aqui, trocar. Nesse caso aqui, está trocando os amortecedores, né? De fixação. Então imagina quantos homens você vai ter que ficar ali segurando para alguém vir trocar. Quanto tempo demora para fazer atividade? Meia hora? Quanta gente segurando meia hora? Então, você tem o advento também dele manual, mas o hidráulico ele é mais confiável, é mais difícil ele ter algum tipo de problema porque ele é mais robusto. Então aqui, ó, indústria possui equipamentos médio pesados, os macacos hidráulicos são indispensáveis. Utilizados para sacar eixo, engrenagem, polia, volante, locais em que o sacador hidráulico não possui habilidade, capacidade, bem como para levantar e apoiar estruturas. Acaba sendo aqui muito importante nesse caso, levantar e apoiar estruturas em caso de manutenção ou no caso de instalação. Então, macaco hidráulico associado a dois tirantes ou barras roscadas, lachas, porcas e arruelas especiais para efetuar o trabalho que são destinados. Então, ó, suporta até 700 toneladas de força, bem como de vários comprimentos, possam ser adaptados a diversos tipos de trabalho. Dependendo do tamanho, ó, pode ser acionado por bomba manual, justamente. Imagina você movimentar todo esse volume ali de óleo, né? Para ele elevando, ele elevar 1 milímetro por vez. Então, a bomba é justamente para acelerar, para ele ter essa elevação mais rápido, né? Mas também existe sistema de bombeamento automático para agilizar os movimentos. Então tem bomba manual e tem bomba, né? No caso que é automático, muito provavelmente bomba elétrica, né? Para fazer esse acionamento aí como fala? Bombeamento automático, até automatizada, né? Bomba manual ou automatizada aí para ajudar no deslocamento do volume do nosso fluido, né? Na hidráulica. Tem o sacador hidráulico também. Esse aqui só o ouro, né? São essenciais no processo de manutenção, existe necessidade de sacar rolamento, engrenagem e polia. Então imagina você usando um saca lá, né? Vai usar um saca polia. Meu amigo, você posiciona ali e fica girando, e fica girando. Vai longe, dependendo do tamanho do eixo, você tem um saca muito grande, meu amigo, você fica girando um tempão lá, né? Na rosca, Milímetro? a rosca quase infinita, né? Quase uma rosca assim, com rosca infinita ali. Aí você fica Tem lá que ser, girando, né? girando. Porque é muita carga, né? Às Muita vezes é carga, muito exatamente. pesado. Por isso que cada milimetrinho que ele anda para aliviar o torque que você está executando no seu Exato. saca. Aqui tem um saca hidráulico. Então imagina, se em vez de você ficar girando um tempão lá, você tem um Esse eu ainda sacador não aqui. tenho. Esse aqui eu tô pedindo para comprar lá na empresa. Eu quero ver um desse. Eu não sei Esse o eu não custo tenho ainda. ainda. O meu é manual mesmo. A gente tem manual também. Colocamos na fila lá, Maurício. O nosso comprador saiu de férias. Aí vai ter que esperar o cara voltar. Mas eu quero experimentar um desse aqui, um hidráulico, justamente É, para facilitar, né? Muitas vezes vale a pena, vale isso a aqui pena. que você ganha muito tempo. E a gente tem muito, quase todo dia tem um trabalho desse, né? Sacar uma polia, então ajuda demais. Aqui também sobre as ferramentas elétricas, né? Já a gente falou de pneumática hidráulica. Então, o que que ajuda aqui? Essas são as mais fáceis de encontrar, né? Oferecem extrema agilidade, se comparadas aos processos quando comparado ao manual. Segue a norma, né? NBR EC 60745.
Deixa eu ver aqui, não, ó, só um segundo. Não são ferramentas indicadas para produção, tanto é que na indústria a gente não vê tanto, né? Em trabalhos em série, pois apresentam alto índice de manutenção quando a gente compara, né? Com o hidráulico e com o pneumático. Então, a norma que cuida das ferramentas elétricas portáteis operadas por motor é isso, a NBR EC 60745. A norma indica, né, que essas ferramentas não se aplicam à indústria alimentícia e ambientes com perigo de explosão, bem como traz boas dicas de segurança. Aí a segurança aqui, ó, não usar sobre influência de entorpecente, remédio ou nível de cansaço elevado. Então, isso aqui também não pode trabalhar, né? Assim como pode usar a ferramenta, dependendo do remédio aí do que você faz, ainda dá para trabalhar, mas dependendo do nível do remédio aí, realmente tem que estar fora da unidade de fábrica. Não é só para não usar elemento elétrico, não, é para não ir trabalhar também, né? Entorpecente, tá maluco? Jamais. E o nível de cansaço elevado também faz a gente ter um nível de reflexo menor. Nossa tomada de decisão é mais lenta e menos eficiente. Então, esses cuidados, EPI, a gente já falou demais aqui, né? Salva a vida mesmo. É chato usar, né? Tem muitos aí que dá mais canseira, né? Não vou ser aqui hipócrita falar que é a melhor coisa do mundo, não é, porque realmente tem esse incômodo, mas eu já vi salvar a vida de muita gente, hein? Presenciei esse dia atrás um disco de corte, acabou cortando e ficou aqueles videozinhos que tem como fala, no YouTube, né? Quando o pessoal passa de segurança, eu já vi acontecer presencialmente, pessoalmente, que cortou, né? O disco de corte quebrou e parou no óculos de proteção do colaborador. Aí imagina, né? Se não tá com óculos, a tristeza que ia ser. Então, outros, né, elementos, encostar em tubulação com temperatura elevada, o cara tava de luva, salvou de uma queimadura, e assim vai. Então, evite partida não intencional, né? Então, esses motores elétricos, igual o pessoal quando vai usar essas bombas aí de alta pressão para lavar um carro, liga e desliga toda hora. Então, o motor elétrico ele não é ideal que você fique ligando e desligando toda hora, partindo, né? Parte ele desliga, parte desliga, acaba desgastando muito. Então, se você for usar, já aperta e segura de uma vez, né? Usa a trava lá do gatilho, porque é melhor você ter um consumo, né? Que é bem pequeno na sua conta do que você, na sua conta de energia, do que você ter um custo lá na manutenção e muitos equipamentos a gente acaba jogando fora, né? Joga fora e compra outro devido ao custo. Então, roupas Verdade. apropriadas, retire qualquer chave de ajuste, use ferramentas, né, para a sua aplicação correta. E tá aqui a fotinha delas, né? Ó, tem esmerilhadeira ali. Ixi, tem bastante coisa. Tem plana, tem furadeira. Tem um ali que nem eu tô conseguindo identificar se é uma serra elétrica. Parafusadeira. Parafusadeira, exatamente. Vamos lembrar que é mais que tem Uma elétrica. plana, eu acho, ali, ó. Tem Não, uma a plana serra ali. tico-tico. Tem Você tem uma serra tico-tico, tem plana tico-tico também aqui, ó. ali. Ah, não, é tico-tico mesmo, não é plana não. Você tem uma serra tico-tico, aí depois Uma, você tem uma serra aqui, ó, na tem uma de frente. polimento ali também, né? Para, Tem como que chama quando madeira, vai eu acho. fazer polimento? Não é, espuma, não. É boina, né? Politriz. Boina. A politriz, excelente. Politriz, Politriz, show de bola. Então, máquina tem de corte. Uma policorte. É, policorte. Então, nós temos vários elementos, mas o que que acontece quando a gente tem muitos desses aqui, dependendo do tamanho e o custo que ele tem, né? Quando tá a potência elevada, você até manda arrumar, né? Aqui em Goiânia tem alguns locais que arrumam. Experiência nossa demora muito para arrumar, né? Onde tem, o pessoal demora bastante e o custo muitas vezes acaba passando até 50% do valor de você comprar uma nova. Então, geralmente na manutenção o pessoal usa em torno disso aí, né? Dependendo do tempo que demora para chegar um novo, dependendo do nível que você precisa daquele elemento. Se você puder esperar ele não for crucial para o seu processo, acima de 50%, né? 50% mais um, o pessoal acaba optando aí por fazer a aquisição de um novo elemento ao invés de consertar, né? Pelo menos as máquinas elétricas geralmente são assim. E outra coisa importante, né? Para a gente ver é a instrumentação que isso aqui nos nossos processos são cruciais, né? O Leonan, Maurício, se você não tiver instrumentação adequada, você não tem medição. Sem medição, você não controla.
e sem controle, Fazer aí referência, né? sua planta, meu amigo, pode ir para qualquer rumo. Você pode ir muito bem, muito mal, você nunca vai ficar sabendo, né? Então, barco sem rumo, qualquer vento serve, né? Então, instrumentação muito adequada. A maioria das indústrias aí tem essa parte de instrumentação profissional ou um corpo de profissionais já, né? Como fala? Nesse departamento, né? Cuidando exatamente desse tipo de elementos, né? No processo. Então, todos esses elementos, né? Todos esses processos existem uma série de parâmetros e variáveis que são absolutamente necessários devido ao controle de maneira constante, caso de pressão, temperatura, vazão, velocidade, entre outros, né, outras grandezas físicas. E como que a gente faz isso? Pressão, né, manômetro, temperatura, a gente tem termômetro, termopar, vazão, a gente tem os rotâmetros, né? Quem lembra lá, Maurício? Eu não lembro se o Leonão estava com a gente usou no Fluid Sim lá. Eu fui de 100. A gente tem sensor de velocidade popular no anemômetro e assim vai. Então, instrumentos de medição e controle permitem manter constantes, né, as variáveis do processo, cujo objetivo é a melhoria da qualidade, o aumento da produtividade e segurança da planta, do processo e dos colaboradores. Então, a gente necessita muito, né, desses tipos. Tem, ó, quais são os tipos de instrumentações? Para controle manual, controle mecânico, controle hidráulico e pneumático, controle elétrico e eletrônico e controle digital. Então, ao escolher o tipo de controle, é necessário lembrar, né, que os processos industriais se dividem em dois tipos, os constantes e os contínuos e descontínuos. Em ambos os tipos, é preciso manter, né, as variáveis próximas aos valores desejados. O tipo ou sistema de controle que permite fazer isso define como aquele que compara o valor da variável do processo com o valor desejado e toma uma atitude de correção de acordo com o desvio existente, sem intervenção do operador. Na indústria, a gente usa o supervisório, né? Não sei se na planta de vocês aí todo mundo tem. Depende do número de máquinas que você tem, o número de sensores. Imagina, eu tenho ali as caldeiras, né? Eu vou verificar a temperatura, pressão de quantas caldeiras. Enquanto eu estou em uma, outra já pode ter mudado, né? E assim vai, eu já perco o meu processo. Eu podia intervir, não vou conseguir. E assim vai para quantos outros elementos. Então, o normal é ter alguém no supervisório acompanhando, né, todas essas grandezas e juntamente nesse supervisório alarmar, né, dar alarmes aí para que possa ser tomada alguma atitude com relação a esse processo. Então aqui, ó, tem duas coisas importantes aqui. Aqui, ó, no ambiente industrial são frequentemente usados termos, né, esses termos como faixa de medida, alcance, erro, exatidão, o range, né, que aqui é rangeabilidade, zona morta, sensibilidade, esterese, repetibilidade e assim vai. Então a faixa de medida, né, ou o range, é um conjunto de valores da variável medida que estão compreendidos dentro do limite superior e inferior da capacidade de medida ou transmissão do instrumento. Exemplo, eu tenho um termômetro que ele faz a medição de menos 100 graus Celsius até 800, né? Vamos dar um exemplo. Então, a minha faixa de medida, né? O meu range de medida é de menos 100 a 800. Então, essa é a faixa que vai conseguir. Tô lá na minha cearia, né? Fazendo a fundição de um aço de maior dureza, um aço duro. E aí as temperaturas vão embora, né? Vai lá para 1.200, 1.300 graus. Eu tô com o meu termômetro que mede até 800. Vai adiantar? Não vai. Então, é importante saber o range de medida, o alcance, né? Diferença algébrica entre o valor superior e inferior da faixa de medida do instrumento. Então, aqui, ó, ele faz a faixa de medição dele, né, é de 100 a 500. Então, o alcance é de 400. Então, é o superior menos o inferior. No caso aqui do meu termômetro que eu estava usando de exemplo, vai de 800 a menos 100. Então, qual que é o meu alcance? 900, né? Porque ele vai de 800 e depois ele passa do zero e vem até 100 negativo. Então, você faz esse caso aqui, você vê o tamanho, né, que ele consegue medir, o alcance dele, e aí são 900 graus Celsius, seria o caso. Deixa eu ver, a aplicação de instrumentos para controle de processo, extremamente grande e necessária. Hoje em dia, dificilmente você vai conseguir sobreviver sem uma instrumentação adequada. Outra coisa importante é a calibração dos mesmos, né? Se você tiver 2 ou 3 desse instrumento na sua planta, você tem a possibilidade de compará-los, né? Usa um como base para comparar o outro. Pode ser que os dois estejam errados, pode, mas no dia a dia, né, quem faz manutenção acompanha as variáveis do processo
e vê, por exemplo, que está fazendo uma medição muito estranha, né? O nosso manômetro ali está fazendo medição estranha. Vem com outro, confere, manda para calibração. Aí você sempre tem que ter sempre os instrumentos, né, com a certificação de calibração dentro do prazo, para que seja confiável as medidas dele, né? Então aqui ele vai falar de uma linha de tratamento térmico, cada uma das grandezas, mas não vem ao caso. E finalizando, né, todos os instrumentos estarão ligados a um supervisório, que dará ao operador uma visão geral do processo e dos alarmes para algum, né, caso algum parâmetro não seja adequado. E aqui as fotos, né, de alguns desses tipos de instrumentos utilizados na indústria. Show de bola. Leonan, Maurício, alguma dúvida com relação à nossa web de hoje? Tranquilo. Tranquilão? Alguma dúvida em relação à plataforma? Ô, Leonan, Boa aula. você falou, chegou só o começo, você falou entrei, aí ficou mudo, aí no final falou boa aula. Tarde na aula hoje. Mas foi boa aula, gostei Show de bastante. bola, gostei que você veio hoje, hein? Aqui as aulas. Normalmente eu assisto do outro dia, porque às vezes eu tenho um monte de coisa para fazer. Aí, como fica salvo, eu vou assistindo depois. Depois da semana eu vou assistir. Ah, show de bola. Mas é bom quando vem que a gente consegue trocar muita informação. Tá até falando com o Maurício. Ele e o Cleomar, creio que você já conhece o Cleomar também, eles estão aqui em todas. Deu um horário 9h05, 9h07, 9h10, não apareceu nos dois. Falei, cara, tem alguma coisa errada. Eu fui conferir o link se estava certo, pedi para os amigos entrarem aqui. Eu falei, será que tá tudo normal? E aí o Maurício chegou, né? Era 19h10, salvo engano, mas por quê? Querendo ou não, É. eu costumo falar pro pessoal que aqui eu venho para ministrar e eu aprendo muito com vocês. Então, o Maurício tem uma vivência muito grande na indústria têxtil, né? Eu não sei qual indústria você trabalha, não, ou no serviço terciário. Entrando agora. Para lhe Oi? falar, na verdade, na parte da indústria. Eu estou entrando agora. Eu fiz Ah, de soldador, né? A empresa está aumentando lá e está precisando de mais mecânicos. Aí eu estou no curso já para ver se eu consigo me encaixar melhor na empresa. qual que é a indústria? É a Lustol, indústria química. A Sabe? Lustol é tinta, não é? É. Aí, ó, um da indústria química ou da indústria têxtil. Eu, por exemplo, só trabalhei em indústria alimentícia. E hoje eu estou no terciário, né? No ramo de serviços. Então acaba que quando vocês vêm, eu aprendo muita coisa sobre as outras tipos de indústrias, o dia a dia. Às vezes você trabalha com equipamento que eu nunca vi, o Maurício já compartilhou com a gente também muita coisa da indústria têxtil lá dele. E assim, eu gosto muito quando vocês vêm e participam justamente para isso, né? Que eu também aprendo muito com vocês. Aí, se você puder vir, siga convidado aí para a gente estar sempre somando e trocando informação. Organizar um pouquinho mais, fica mais fácil também. Senão fica É, para assistir as aulas. show de bola. Acabou falhando, você começou a falar. É, o celular tá ruim. Realmente tem que voltar a acompanhar as aulas, porque só vendo as videoaulas que vai ficando durante a semana, fica muitas dúvidas. Eu tenho que ficar Exatamente. acompanhando mais. E Um pouco ajuda mais. justamente para isso, né? Ah, mas show de bola. Gostei que você veio, Maurício. Não me abandonou. Obrigado. Tamo Senhores, aí. então, boa semana para todo mundo. Agradeço a presença aí, né, na web aula de hoje. Fiquem com Deus e até a nossa próxima Obrigado, uma boa web. semana. Valeu, com Bom trabalho. Deus. Nossa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.